estamos aqui mais uma vez. E, gente, é o seguinte, hoje eu sei que tá gravando, porque a gente não tá fazendo live, isso aqui realmente é uma gravação. Hoje estamos no dia 21 de nove de 2022, que dia maravilhoso. E é o seguinte, por que gravação? Porque essa live já estava feita aqui, já tinha sido feita há muito tempo. João capítulo 5, versículo 1 ao 15. Já tinha sido feita há muito tempo. Só que tem um pequeno problema. A gente precisa ter um espaço, tipo assim, uma tarde, uma manhã, pra gente conseguir fazer essa live. Porque é provável que a gente precise começar, né? A gente começa, mas a gente precisa parar. E é meio ruim, né? Imagina, peraí, gente, daqui a 2 horas a gente volta. Meio complicado, né? Então, assim, provavelmente eu vou ter que parar algum momento aqui. E aí eu vou parar e tal, e não sei quando eu volto. Mas em algum momento eu vou voltar e a live vai continuar, tipo, isso aqui vai continuar normal, sabe? Você vai ver um vídeo só, de uma vez só que provavelmente vai ser em vários momentos diferentes. E hoje estamos no dia 21/9. Se mudar o dia, quando aparecer aí na outra gravação, a gente vai falar que a gente está no outro dia. Mas enfim, vamos continuar. Estamos aqui em João capítulo 5, versículo do 1 ao 15. E é justamente a cura junto ao tanque de Betesda. Isso aqui é muito bravo, porque Jesus, ele começa a se revelar a Israel, não apenas como o homem que faz milagre, não apenas como o homem que é um profeta, mas o homem que faz milagre, que veio amando do Senhor, e tem poder, inclusive, para perdoar pecado. Dando um pouco de spoiler aí, mas o negócio vai ficar cada vez melhor. Vamos lá. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aqui tem uma coisa interessante. Lá atrás, lá em João, acho que capítulo 2, capítulo 3, quando fala das festas, nós temos Deus ele instituiu na lei de Moisés 7 festas, chamadas as 7 festas do Senhor. E essas 7 festas do Senhor é muito interessante porque todas elas, sem exceção, todas elas fazem menção a Cristo Jesus. Isso é absurdo. E vamos lá. A primeira festa é a festa da Páscoa, o Pesha, é a festa da passagem. O que era feito nessa festa? Nessa festa era colocado, no caso, lá no Egito, quando Deus instituiu essa festa, quando o povo ainda estava escravo no Egito. Deus falou assim, olha, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão, tirar a vida desse cordeiro. E vocês vão passar nos umbrais da porta de vocês o sangue desse cordeiro. Para que quando de noite o anjo levar as pessoas para outra dimensão passar, eles vejam o sangue na porta de vocês e não façam nada dentro da casa de vocês ou contra vocês. Justamente Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim, ele é justamente a nossa própria Páscoa. Ele se deu a nosso favor. Ele é o nosso Cordeiro. O Cordeiro que supre os nossos pecados. Para que quando a ira de Deus vier sobre a terra, porque o salário do pecado é a morte, quando o salário do pecado vier, a ira de Deus se manifestar, a justiça de Deus se manifestar, a gente vai estar debaixo do sangue do Cordeiro. Nós já estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E faz com que nós não venhamos a pagar, porque Ele já pagou por nós. Então Cristo sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu a primeira festa. A segunda festa é a festa de pães asmos. Essa festa é imediatamente depois da festa da Páscoa. O que acontece? Ainda enquanto o povo está celebrando, ainda nessa noite, a futura passagem do anjo que vai trazer o juízo sobre a terra, nesta noite é justamente o povo come pães, que são pães sem fermento. Por quê? Porque o fermento ele significa o pecado. É justamente fazer uma alusão que Jesus ele vai vir à Terra para ele acabar com o pecado. Entenda uma coisa. A antiga aliança ela é toda baseada em encobrir o pecado. Encobrir o pecado. Cristo Jesus, ele não encobre o pecado. Ele paga o pecado. Existe um cheque, digamos assim, que era contra mim, que era contra você. Que dizia assim, você vai eternamente pagar. Porque o salário do pecado é a morte. Ponto. O que Cristo Jesus fez? Cristo Jesus pegou esse cheque e consumou, acabou, liquidou esse cheque lá na cruz. E por causa dele, nós hoje não temos mais
essa questão do pecado. O pecado já não é mais contra nós. E justamente a festa dos pães asmos é justamente essa limpeza, essa purificação, mostrando a pureza que Cristo trouxe a nós, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Então, Jesus também cumpriu essa segunda festa. Perfeito. Terceira festa, a festa das primícias. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele justamente foi levado ao Pai como a primícia dos que dormem. O livro de Mateus fala a respeito disso. Se eu não me engano, acho que é Mateus 24. Mas 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22, fala exatamente isso. Jesus é a primícia daqueles que dormiram em Cristo. Aqueles que dormiram esperando a chegada de Cristo, ou dormiram esperando que Ele vai nos salvar. Aqueles que foram antes de Cristo, eles sabiam que lá na frente, quando o Messias viesse, eles teriam o Evangelho e teriam a oportunidade de voltar para casa, voltar para o céu. Era o caso de Davi, era o caso de Salomão, era o caso de Abraão, era o caso de Jacó. Enfim, essa galera toda estava dormindo no seio de Abraão. Já quando, a partir de Cristo, o negócio muda. Porque a partir de Cristo, a gente já tem a certeza de que Ele veio, morreu, ressuscitou, e agora, daqui a pouco, Ele vai voltar para nos levar. Então, assim, Jesus justamente é a primícia dos que dormem. Quando Ele ressuscitou, Ele provou exatamente isso, que nós também vamos ressuscitar com Ele, porque Ele próprio falou, olha, onde eu estiver, vocês também vão estar. Então, assim, Ele nos garantiu que isso vai acontecer, porque assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. A quarta festa é justamente a festa muito interessante, que é a chegada, no caso, da noiva de Cristo. É a festa dos Pentecostes. E por que chegada da noiva de Cristo? Porque antigamente o Senhor, Ele tinha toda uma aliança baseada em um povo, que era o povo judeu. Todo aquele que nascia que não era judeu, infelizmente, não tinha o mesmo acesso à lei do Senhor. Todos eles, de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, ouviram o Evangelho quando Cristo ele passou 3 dias no inferno. Todos ouviram o Evangelho. E muitos voltaram para o céu. Estão com Cristo. Agora, justamente quando Cristo ele volta para o céu, ele garante, olha, eu vou mandar um outro como eu, um outro Consolador, para justamente cuidar de vocês em todo momento. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cuida de nós como noivas de Cristo, como ovelhas de Cristo. É justamente comparado ao amigo da noiva. É justamente quem vai nos guardar, nos proteger, fazer com que a gente venha ter vontade de buscar o Senhor, fazer com que a gente venha ter vontade de estar com o Senhor. Essa vontade que você tem de buscar a Deus, de correr atrás de Deus, de ver a lei do Senhor, de ouvir a lei do Senhor, de refletir, de meditar, isso não vem de você. É o Espírito Santo que está trabalhando em você, no seu lado consciente, do seu lado inconsciente, na sua alma, no seu espírito, para que a sua alma seja salva. E justamente a festa do Pentecostes, a festa dos Pentecostes é exatamente isso, é a celebração depois de 50 dias que é feito a colheita. É uma alegria, justamente por esse momento, vem povos de todo o canto do mundo para justamente fazer essa grande colheita. E aí que tá. Aqui que o Espírito Santo foi derramado. Aqui que o Espírito Santo foi trazido a todos os povos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E Jesus cumpriu. Porque Jesus falou que isso ia acontecer e de fato aconteceu. A quinta festa é a festa das trombetas. É justamente a festa que lembra, faz juízo, faz menção, faz profecia ao juízo vindouro que há de vir. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, lá tem 7 trombetas e 6 cálices. Justamente as trombetas, elas são uma menção do que há de vir. E cada trombeta é aberta justamente ali uma praga para a terra. E essas pragas que são abertas para a terra, elas são abertas através das trombetas. E justamente até essas 4 primeiras festas já foram cumpridas. Daqui pra frente, a quinta, a sexta e a sétima vão ser cumpridas. E aí que tá. Lá no livro de Apocalipse mostra como é que vai ser esse cumprimento da festa das trombetas. Se Deus quiser, lá na frente a gente
faz aí alguma coisa em relação a isso, as trombetas, mas isso vai acontecer. E tá tudo certo. A sexta festa é justamente a festa da expiação. É uma festa do Yom Kippur. Até hoje, os judeus eles comemoram, geralmente no mês de setembro, novembro, a festa do Yom Kippur, que é chamado de o ano novo judaico. E essa festa é justamente o juízo que vem. Diferente da festa das trombetas, que é a chamada para o arrependimento, o Yom Kippur é o juízo que chegou. É quando Deus ele decreta, é quando Deus ele fecha o livro e ali já não tem mais arrependimento, já não tem mais oportunidade de mudança, já não tem mais oportunidade de fazer algo novo. Aquilo já foi decretado. E tudo aquilo que já foi decretado acontecerá. Então, diferente do que muita gente acha, que é possível mudar o Apocalipse, é possível mudar o que há de vir. Não, não é possível, isso vai acontecer, o que está decretado vai acontecer, porque Deus assim estabeleceu. Agora, se hoje você ouve a voz do Senhor, você ainda tem a oportunidade de se arrepender, seja você quem for, não importa. Se você hoje ouve a voz do Senhor, se arrependa, porque acredite, se você ainda está com o seu livro aberto, o livro da sua vida aberto, há oportunidade para você, seja você quem for. Agora, a partir do momento que acabar isso aqui, acabar esse tempo, já era, já não mais há oportunidade. Ponto. E a sétima festa é a festa que a gente espera, é o nosso Shabat, é o nosso descanso, é a nossa eternidade com Cristo, tranquila, em paz, do jeito que Ele quer, do jeito que era para ser lá no jardim e Adão pecou. É justamente a festa dos tabernáculos, e vai ser um momento maravilhoso, é o milênio do Senhor, depois que passa tudo, depois que todas as coisas acontecem, a gente descansa nele, a gente descansa na presença dele, a gente descansa sabendo quem ele é realmente, porque o mal já foi destruído. O primeiro texto que estava no céu, o texto que louva a Deus, ele continua lá. O outro texto que fez uma rebelião contra Deus e se levantou contra Deus, ele está no inferno. E o terceiro texto somos nós, que nós somos indecisos. A gente não ficou nem do lado de Deus, nem foi pro lado do coisa ruim. Nós fomos mornos. Por isso que não é mais nos dado a oportunidade de sermos mornos. Ou tudo ou nada. Ou tá com Deus ou não tá, ponto. E aí que tá. Na festa dos tabernáculos, no milênio, a gente já não vai ter mais esse problema do mal. O mal Deus já vai ter destruído, já vai ter acabado, já vai ter aniquilado. Vamos ser nós os dois terços, né? Louvando ao Deus em todo tempo, em todo momento. Isso vai ser maravilhoso. Mas vamos continuar. Uma dessas festas era a festa que Jesus estava comemorando. Provavelmente foi a festa da Páscoa. Provavelmente, porque alguns versículos antes fala que vai haver festa e Jesus vai subir para Jerusalém para comemorar a festa. Mas por que a gente está falando sobre essas 7 festas? Porque essas 7 festas, todas elas fazem menção a Jesus. Então assim, Jesus, além de ele entender muito bem as festas, ele comemorava elas, porque ele é o próprio autor e o próprio consumador da nossa fé. Então vamos para o versículo 2. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Betesda deriva da palavra em hebraico chamado Bet, que Bet, no caso, é casa. E Chesed. Se alguém sabe falar hebraico aí, me perdoa, eu sei que a pronúncia provavelmente está muito errada, mas é Chesed, acredito eu. Pode ser outra coisa, pode ser, sei lá, Chesed, não sei, mas eu tô lendo aqui Chesed, que significa bondade, benignidade, misericórdia. Traduzindo, é mais ou menos assim: lugar de misericórdia divina, casa da misericórdia divina. Isso é interessante porque é o seguinte, esse nome mostra que provavelmente aquele lugar já era conhecido por ter coisas extraordinárias que aconteciam ali. E é por isso, justamente, que pessoas ficavam ali paradas esperando o mover das águas. E aí que tá a parada. Só que dessa vez, quem estava chegando ali não era um anjo que vinha e sacudia a água e ali o pessoal era curado. Não. Quem estava chegando ali é o Rei da Glória.
Então, assim, se ele chega, coisas extraordinárias acontecem. Se isso aconteceu lá atrás, continua acontecendo porque ele não mudou. Quem mudou somos nós que mudamos, mas ele não muda. Então, se Jesus chegar na sua vida, tenha certeza, ele vai mudar. Vamos ao versículo 3. Versículo 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Tá vendo? Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Tá vendo? O povo já sabia que ali tinha algo extraordinário. O povo já sabia que de vez em quando Deus mandava um anjo, aquilo ali sacudia e tinha coisas extraordinárias ali. Interessante é o seguinte. Em Provérbios 8:34 diz assim, ó. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia e noite a porta, aguardando com esperança os umbrais da entrada da minha casa. O salmista aqui, salmista não, Provérbios, provavelmente foi Salomão. Justamente, ele está mostrando que bem-aventurado é aquele que está esperando a chegada do Senhor. Se essas pessoas estavam lá, não esperando a chegada do Senhor, mas sim esperando uma cura, imagina que privilégio elas não tiveram em justamente receber o Rei da Glória ali naquele ambiente. Parece algo estranho, mas assim, ó, Deus ele tem um trabalhar específico dele. Então, muitas vezes é melhor que a gente mude através do amor. Mas se não for possível o amor, Deus ele vai usar outras estratégias para nos mudar. E uma delas talvez seja essa também. Talvez não, é essa também. Fato é, a gente precisa mudar. Então ele vai cuidar disso aí, de alguma forma. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não gosta, às vezes a gente fala, meu Deus, por que tal coisa aconteceu com fulano, até comigo, por quê? Mas Deus ele está no controle de todas as coisas. Só abrindo um parênteses aqui bem rápido. Existe sempre duas coisas. O mal ele sempre acontece de duas formas na nossa vida. A primeira, se a gente buscar o mal, se a gente querer o mal, se a gente correr atrás do mal, a probabilidade do mal chegar até nós é alta, vai chegar. Cedo ou tarde, o mal vai chegar. Por exemplo, eu sou todo imprudente, eu tô andando de moto, e aí eu saio sem capacete e começo vou dar grau, vou começar a puxar de uma roda, vou sair de qualquer jeito. A probabilidade de eu cair e me acidentar e até sair dessa vida é alta, entendeu? Vou fazer isso? Não vou. Agora, a probabilidade de uma pessoa que precisa, sei lá, que tá na dela, que tem uma vida tranquila, que não busca coisas nesse sentido, que tá ali na dela, e do nada um raio cai na cabeça dela, tipo assim, não foi ela que provocou o raio que caiu na cabeça dela. O raio caiu na cabeça dela porque caiu. Então assim, a gente percebe claramente que Deus, ele tem duas formas de nos transformar. E o mal, ele chega até nós de duas formas. Uma, quando a gente busca, quando Israel buscava outros deuses, quando Israel levantava outros deuses, quando Israel ia servir outros deuses, sempre a destruição vinha. Agora, por exemplo, o próprio Jó. O próprio Jó, ele estava na dele, ele era um homem justo e íntegro, segundo o próprio Deus. E olha quanto mal aconteceu para ele. Olha quantas coisas ruins chegaram até ele. Ruins a nossos olhos, mas maus na nossa concepção. Porque o próprio Jó disse, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheci o Senhor de estar perto dele, de andar com ele. Então assim, não busque viver em um caminho errado, em um caminho que você sabe que é mal, em um caminho que você sabe que é ruim, em um caminho que seu coração fica triste. Não, busque viver nesse caminho não. Porque provavelmente em algum momento vai dar muito ruim. Porque você vai colher o fruto daquele caminho. Agora, se você vive um caminho tranquilo, um caminho que você apresenta ao Senhor, você não vê maldade, você não vê que aquilo é ruim, que aquilo vai te matar, que aquilo tá te fazendo mal, tudo bem, fique em paz. E se alguma coisa chegar no seu caminho, fica tranquilo, porque veio a mando de Deus. Então, é assim que funciona o negócio. Agora, Lamentações 3:26 diz assim, ó. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Perceba, aqui, diferente do que o povo está fazendo, está esperando uma cura, Lamentações aqui
do profeta Jeremias, está passando uma situação muito terrível, ele justamente está falando assim, olha, é muito bom. A salvação, o socorro que vem do Senhor. Gente, amigos, galera que tá aqui agora, não sei se tem uma pessoa aí que tá assistindo agora. Se você chegou aqui é porque você tá assistindo. Assistindo, ouvindo, não importa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele te amou. E o amor dele foi muito maior. Ó, vou precisar sair. Mas espera aí, vamos só terminar essa parte. E o amor dele foi muito maior do que o seu pecado. Ele foi muito maior do que aquilo que você acha que é ruim. Deus, ele já viu tudo que é ruim em você. E mesmo assim, ele te deu Cristo. Só que muito maior do que a saúde, por exemplo, que é o caso aqui. Muito maior do que, sei lá, comida. Muito maior do que vestido, roupa. Muito maior do que, sei lá, cura. Seja lá o que for. Muito maior do que qualquer coisa dessa terra. É a sua salvação. Então, assim, se você ora a Deus e pede algo a Ele e Ele não te deu, continue pedindo. Porque de duas uma, ou Ele vai mudar a sua oração, ou Ele vai te dar aquilo que você quer. Então, assim, o importante é você estar na presença dEle. O importante é você estar conversando com Ele, o importante é você estar trocando ideia com Ele. Porque é isso que faz com que você seja mudado, seja transformado. É isso que faz que você esteja com Ele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. Ele pede a Deus por 3 vezes para Deus arrancar dele o espinho da carne. E Deus fala assim para ele, olha, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha, a gente não pode muito ter liberdade assim. Por quê? Porque nossa natureza ela já é caída. Então se a gente não tiver nenhum ponto de contato com Deus, o negócio é perigoso. Então, o que Deus quer, na real, é te salvar. Se você vai ter uma cura ou não, que é o caso dessa galera, se você vai ter algo que você queira ou não, se você busca algo que você quer ou não, se você está pedindo algo a Deus e Ele ainda não te deu, talvez Ele nunca te dê. Mas isso não é algo fundamental. Isso não é algo eterno. O que Ele quer fazer contigo é salvar a sua alma para toda a eternidade. E justamente o evangelho ele consiste nisso. Em pegar você e literalmente te levar para casa. Te botar de volta em casa. E esse é o evangelho. Vamos só terminar esse versículo aqui. Tô precisando sair aqui. Vou dar um corte. Mas vamos terminar esse versículo e daí a gente sai e daí a gente volta. Romanos 8:25 diz assim, ó. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Olha, isso aqui é a promessa que há de vir. A gente espera aquilo que Cristo ele nos disse. Agora, para e pensa. Se lá atrás Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão, e disse que ali ia mandar o Messias, ia salvar Israel, ia salvar o mundo inteiro, para todo aquele que nele crê. Se lá atrás, no próprio jardim, Deus disse que ia arrancar o pecado desse mundo e justamente nos levar de volta para Ele, aquele povo precisava ter muito mais fé que a gente. Porque eles não viram o que a gente já viu. Eles não presenciaram o que a gente já presenciou. Quando, antes de Cristo vir, ainda era uma promessa do Messias. Ainda era uma promessa de que ele ia chegar. Só que quando Cristo vem, a promessa se cumpriu. Ele veio. Só que além disso, Cristo fala assim, olha, além disso, eu vou embora. Vou sair dessa vida. E além disso, eu vou ressuscitar. E além disso, eu vou mandar um Consolador. E depois eu vou voltar para buscar vocês. Então para e pensa. Jesus disse que ia vir e veio. Jesus disse que ia morrer e morreu. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Jesus disse que vai voltar. Gente, é só a gente aguardar. Não tem mistério, não tem segredo. Nós já temos muitas provas infinitas para poder
esperarmos com paciência a volta dele. E é isso que importa. Justamente Tiago 5,7 diz assim, ó, capítulo 5, versículo 7. Portanto, meus irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas de outono e as encerrem na primavera. Se as pessoas que pacientemente esperavam a cura dia e noite tinham paciência para as coisas dessa vida, imagina nós, que nós temos a garantia da nossa salvação por causa de Cristo Jesus. Não é pela sua obra, não é pelo que você fez, não é pelo que você tem vivido, não. É justamente por Ele. Se você crê em Cristo Jesus no seu coração e confessa com sua boca que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, já era, nenhuma condenação há. Você literalmente já está salvo. E é isso, pode ficar em paz, porque aí você fala, meu Deus, mas eu tenho uma vida assim, assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Não é você que vai mudar a sua vida, porque se dependesse de você, nós já estaríamos no inferno. É Cristo quem nos muda. Basta a gente estar com Ele, basta a gente caminhar com Ele, basta a gente buscar Ele e falar, Cristo, Jesus, Rei dos Reis, meu Rei, é o seguinte, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, eu tenho esse problema, me ajuda, porque eu quero estar contigo e eu sei que isso me distancia do Senhor. E literalmente é isso, não tem mais nada além. E acredite, Ele vai matar o seu pecado, se for da vontade dEle. Pode ser assim, instantâneo, como pode ser algo mais demorado. Mas entenda, é Ele quem vai mudar e aperfeiçoar e transformar quem você é, para honra e glória do Pai. E versículo 4, a gente não vai entrar, porque realmente eu preciso sair agora. Eu não sei quando é que a gente vai completar esse vídeo aqui, mas pode ficar, continua aqui, que já a gente volta. Pra você aqui, você vai continuar assistindo o vídeo normal. O vídeo, o áudio, não importa. Pra você aqui, você vai continuar normal. Pra mim, eu não sei quanto tempo vai ter, vou passar aqui. Mas enfim, já, se Deus quiser, a gente volta. Quando a gente voltar, eu vou falar aqui. Voltamos, galera. Pronto. Já voltamos, gente. Estamos no versículo 3 do capítulo 5 do livro de João. Voltamos, galera, graças a Deus. E ainda é dia 21, então estamos no mesmo dia ainda. Que maravilha. Vamos lá pro versículo 4. De vez em quando, não era toda hora, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Você vê que coisa interessante, né? João, ele sempre gosta de explicar. Ele mostra o que é e tal, e ele vai explicando aquela questão. Assim também como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele mostra primeiro algo, depois ele vai aos poucos explicando. Jesus também. Jesus, ele dá uma parábola e às vezes ele explica aquilo ali. Nem sempre ele explica ao público que estava ali, mas sempre ele, de alguma forma, depois ele acaba explicando. E olha que coisa interessante. Provérbios capítulo 8, 17, versículo 17, diz assim, ó. Eu amo todos que me amam, e o que me busca, me encontra. Justamente, agora para e pensa, o povo estava ali querendo o quê? Querendo cura. Jesus, ele foi ali para levar a cura. Mas não a cura física que eles estavam imaginando apenas, mas a cura eterna, a cura da alma. Porque lá em Isaías é escrito que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está doente, uma pessoa que tem algum problema assim, ela para e pensa, poxa, se Jesus levou sobre nós a nossa doença, nosso problema, por que é que essa pessoa está doente? Tipo, para ela é difícil entender. Só que entenda uma coisa. Quando Adão pecou lá no jardim, ali foi feita uma doença. E essa doença é a doença eterna. É o pecado. O pecado é uma doença. É muito pior do que qualquer doença que existe. É a doença da alma, que eternamente te condena. Justamente Jesus é a cura para isso, para essa doença, que é justamente o pecado. Claro, ele pode curar a carne? Óbvio que pode, sem problema nenhum. Mas, inclusive, curou aqui a carne dessa pessoa. Mas, assim,
Jesus é a cura eterna para todos, aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Pronto, está curado. Fique em paz. Versículo 5 diz assim, ó. Um dos que ali estava era paralítico, fazia 38 anos. Isso aqui é terrível. 38 anos. Imagina, a pessoa viver 38 anos ali, esperando a cura. Tipo, paralítico há 38 anos. É muito tempo, gente. 38 anos é muito tempo. E Jesus foi exatamente a ele. Podia ter ido a qualquer outro, né? Mas foi a ele. Jesus é assim. Eu não sei por que ele foi até esse rapaz, esse homem que tinha 38 anos. Não sei. Mas Jesus tem um propósito. E vamos ver aqui o que acontece. Ó, só abrindo um parênteses aqui. Se Jesus está no negócio, então coisas extraordinárias acontecem. Versículo 6. Quando Jesus o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, olha que coisa, Jesus está lá e vê o cara deitado. Jesus chega para ele, sabia que ele estava deitado há tanto tempo, Jesus chega para ele e pergunta assim, você quer ser curado? Talvez aos nossos olhos humanos, da nossa perspectiva, no nosso pequeno conhecimento, é uma pergunta talvez óbvia, né? O cara tá lá, tem 38 anos, tá ali, é paralítico. Talvez ele queira, né? Ser curado. Mas, gente, entenda uma coisa. Jesus, ele é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Então, assim, vamos com calma, que a sabedoria dele excede todo entendimento. Interessante que assim, ó, em Hebreus 4, 13, versículo 13 e versículo 15, diz assim, ó. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar conta. Peraí. Tudo está claro, tudo está aberto, tudo está desencoberto aos olhos de Deus. Jesus é Deus. Por que Jesus chegou para esse homem e perguntou isso? Aqui que entra uma questão muito interessante. Deus, ele não é ditador. Deus, ele não chega assim e fala, faça isso, vá. Não, pelo contrário. Deus, ele nos dá a oportunidade de escolhermos o que nós queremos fazer. Ele nos dá. Toma, filho, escolhe o que você quer fazer. Eu te dou 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você escolher o caminho mal, você vai pagar, você vai morrer, já era. Se você escolher o caminho bom, você vai ter vida, você vai ter paz, você vai ter abundância, você vai ter tranquilidade. Escolha, pois, o caminho da vida, para que sua vida, para que você venha ter vida comigo. Porque fora de mim não há vida. Então, assim, Deus, assim como foi lá no jardim, assim como foi para Israel, assim como foi para a própria igreja primitiva, todos aqueles que negavam a Cristo tinham vida nessa terra. Mas, peraí, vida nessa terra? Viver o quê? Alguns anos e depois eternamente sair daqui? Não. Deus, ele sempre deixou claro, ele sempre nos deu a oportunidade de escolhermos, tomarmos escolhas, tomarmos caminhos, tomarmos direcionamentos e escolhermos aquilo. E justamente Jesus, ele tá ali dando a oportunidade para ele de, olha, você pode de fato ser curado ou não. É uma escolha sua. Você quer? Eu quero. Pronto. Você tomou sua escolha. Isaías 65:1 diz assim, ó. Consentis em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Declarei, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, assim como Deus tem escolhas, ele também nos dá o direito de escolhermos. E esse direito de escolhermos, é aí que está toda a nossa
necessidade em ter fé nele. Porque assim, a gente nunca vai ter a capacidade de ir completamente contra o pecado, de lutar completamente contra o pecado. Pelo menos não de forma interna. De forma externa, nós temos os 10 mandamentos. De forma externa, é uma obrigação nossa, como pessoas que seguem a Cristo, seguirmos os 10 mandamentos. Agora, de forma interna, tudo aquilo ali a gente vai contra. A gente vai contra cada um dos 10 mandamentos, sem exceção. E é por isso que o Espírito Santo ele trabalha em nós, para que a nossa mente, a nossa consciência, ela seja renovada e transformada. Mas o importante é sempre a gente buscar tomar escolhas que condizem com Deus. Tomar escolhas que chegam mais próximo da presença dele, mais próximos da lei do Senhor. E Deus, ele escolhe. Ele tem escolhas. E ele também nos dá esse direito. Escolha sempre o caminho bom, o caminho do Senhor. Em Jeremias 13, 27, ele diz assim, ó: eis que tenho observado os teus atos abomináveis, os teus adultérios, toda a tua prostituição, absolutamente sem pudor. Sobre as colinas, sobre os campos, ai de ti, Jerusalém. Até quando continuará desse jeito, impura? Perceba, Deus, ele deixa muito claro que ele nos dá a oportunidade de escolhermos. Ele nos dá a oportunidade de falar, eu quero seguir esse caminho bom ou quero seguir esse caminho mau. E eu vou seguir. Ele deixa que a gente tome nossas próprias escolhas. Se a gente usar a lei dele, a sabedoria dele, para a gente tomar nossas escolhas, e coisas ruins na nossa percepção chegar, fique em paz, veio segundo a vontade dele. Agora, se a gente ignora a lei dele, se a gente tá nem aí pra lei dele, se a gente tá nem aí pro que ele ensinou pra gente, claro que vai dar coisa ruim na nossa vida. E aí que tá. Se você, tranquilamente, você segue o que a lei do Senhor ensina, o que a Bíblia ensina, fique em paz. Venha o que vier sobre sua vida. Veio sempre em nome de Jesus, amando de Deus. Agora, se você não busca viver conforme o que ele ensina, conforme o que ele nos trouxe, conforme o que ele nos ensinou, cuidado. Às vezes as coisas ruins que chegam na sua vida, talvez nem tudo seja da vontade dele. Talvez muitas dessas coisas sejam seu próprio pecado. Talvez você esteja colhendo o próprio fruto do seu próprio pecado. Do que se queixa o homem, se não do seu próprio pecado? Então assim, Deus ele deixa claro, quer pecar? Peque. Agora, se você quer viver em santidade, tenha certeza. Se você quer viver segundo o que eu ensinei, venha. Vai acontecer coisas ruins pra você? Vai. Aos seus olhos. Porque, na realidade, é aquilo que vai fazer com que você cresça. Porque é o que eu quero. Que você cresça. Que você evolua. Que você fique firme comigo. Não é fruto do seu pecado. Enfim. Em Deuteronômio 30, 19, ele diz assim, ó: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que agora coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Agora escolham a vida. Gente, Deus é claro, escolha o caminho certo. Escolha fazer o certo. Escolha fazer o bem. Se você faz aquilo que agrada ao Senhor, faz aquilo que agrada o seu próximo, faz aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você, e algo ruim chega até você, fique em paz, em nome de Jesus. Antes passou no tribunal de Deus e Deus quis que aquilo chegasse até você. Agora, se você tá nem aí pra isso, vive de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, cuidado, muito cuidado. Muito provavelmente é fruto do seu pecado. Se arrependa logo, saia dessa vida para que o negócio não piore. Josué 24, 15, versículo 15, versículo 22 diz assim, ó: Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolha agora a quem quereis servir. Se as tuas divindades,
as quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus, em cuja terra agora eles habitam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, pois, escolham. Gente, o negócio é sério. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida. Não dá pra gente viver uma vida, tipo assim, meio termo. O ideal é que a gente vá pra um lado. Não tô aconselhando ninguém pro que não presta, não é isso. Mas assim, busque a certeza daquilo que você tá fazendo. Não faça algo por influência, ou não faça algo por não ter o que fazer. Não, faça algo porque você quer, de fato. Fala assim com Deus: Deus, eu já orei assim. Deus, se o Senhor é real, eu quero te conhecer. Ou tudo ou nada. Ora desse jeito. Em nome de Jesus, amém. Tenha certeza. Coisas extraordinárias vão acontecer. Enfim, Deus abençoe. Gente, ó, peraí, rapidão, deixa eu só abrir um parêntese. Se você não acredita em Deus, mas se você tem a dúvida que ele existe, isso já é um excelente sinal. Porque, de fato, quem não acredita nele, sequer tem dúvida. Entendeu? Então, assim, se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade de realmente... Peraí, eu posso não acreditar. Tudo bem, mas eu tenho uma certa dúvida. Então chega pra ele: Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se o Senhor é real, se revela a mim em nome de Jesus, amém. Fique em paz, fica tranquilo. Alguma coisa ele vai fazer. Por quê? Porque você quis e você pediu. Fique em paz. Pedir e será dado, buscar e encontrarei. Aquele que bate na porta, vos será aberto. Entendeu? Segue isso aí que é tranquilo. Provérbios 8:36 diz assim, ó: Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Gente, aqueles que decidem se afastar de mim. O negócio é muito sério. Sempre antes de pecar, Deus nos dá a oportunidade de escolher entre pecar e não pecar. Não é algo que, meu Deus, a parada veio de lá voando e rodou lá e tipo assim, caiu na grama e virou ali um papel, e esse papel enrolou, e esse papel saiu lá voando e o negócio verde veio de lá voando e enrolou no papel, e daí ele bateu na água do rio e se enrolou, e aí bateu lá e quando tava na minha boca, daqui a pouco o sol pegou, ligou, tocou fogo e já tava lá, já tava loucão. Não, galera, não é assim que funciona a parada, não. Não é desse jeito, não. Conscientemente, a gente vai e faz cada ato, até o pecado, até a consumação do pecado. Conscientemente. Não é assim, eu tava de boa, tranquilo, do nada, pum, vai pecar. Não. É conscientemente, gota em gota, a gente vai pecando, gota em gota, gota em gota, gota em gota, até chegar o momento de transbordar esse pecado. Então assim, não decida pecar, decida seguir a Deus, decida buscar a Deus, decida andar no caminho do Senhor. É uma decisão, gente. Parece loucura, mas não é. E ó, presta atenção em uma coisa. Se você falar assim: Deus, eu decido conversar com o Senhor todo dia da minha vida, tenha certeza, vai acontecer. Todo dia de manhã, quando você acordar, você fala assim: Deus, em nome de Jesus eu tô aqui, eu te apresento o meu dia em nome de Jesus, amém. Mas tome essa decisão e siga essa decisão pro resto da sua vida. Porque tudo é uma decisão, gente. Talvez
pra você seja pouco. Fala assim, Deus, eu tô aqui em nome de Jesus, te apresento meu dia em nome de Jesus, amém. Talvez pra você seja pouco. Mas aquilo vai mudar toda a sua alma. Aquilo vai transformar quem você é. A sua consciência vai ser regenerada, transformada, mudada. Só aquilo já é uma decisão maravilhosa. Porque a partir dali é Deus que vai agir em sua vida. Então assim, decida o caminho do Senhor. Decida seguir esse caminho. Decida. Lucas 10:42 diz assim, ó. Todavia, uma só causa é necessária. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Olha, quando Jesus estava lá, na casa de Maria, tinha duas, né? Tinha Marta e Maria. Maria estava lá aos pés dele, lá, né? Conversando com o mestre e tal. E Marta estava lá trabalhando. Olha, ela escolheu. Maria escolheu a melhor de todas as coisas. Então assim, gente, escolha. Essa vida só tem uma, não tem duas, nem três, nem quatro. Após a morte, segue-se o juízo. Acabou, o jogo é esse. Não tem como a gente ter outros jogos. Então, se você só tem um jogo, se eu só tenho um jogo, gente, vamos escolher o lado bom. Vamos escolher o lado eterno. Vamos escolher aquilo que, de fato, nos conduz para o Pai. Não vamos escolher perder tempo com as coisas dessa terra, não. Porque isso aqui é tudo ilusão, gente. Tudo é ilusão aqui. Tudo que a gente consegue comprar, tudo que a gente consegue pagar, tudo que a gente consegue pegar, gente, é tudo ilusão. Então, assim, vamos escolher aquilo que é eterno. Porque isso aqui acabou. Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você vê que coisa interessante, né? Ele não chega assim pra Jesus e fala: sim, quero. Eu quero ser curado. Não. Ele dá uma desculpa. Quer dizer, não é desculpa porque realmente é o que acontece. Ele tá falando o que acontece. Mas assim, ele não respondeu diretamente: você quer ser curado? Quero. Não. Ele falou: olha, não tem ninguém que me ajude. Quando eu vou tentar entrar, alguém já entrou antes. Entendeu? Então assim, seria mais fácil. Você quer ser curado? Quero. Pronto, papum. Mas tudo bem. A gente é assim. Gente, nós somos assim. A gente é chato com Deus. Deus às vezes chega pra gente e fala assim: filho, ó, o negócio tá aqui na sua mão. Não, é porque não sei o que, eu não tenho capacidade, eu não consigo, isso aí é difícil pra mim. A gente dá um monte de desculpa pra Deus. Aí Deus, ele tem que mudar aquilo que a gente acredita que a gente é, porque a gente não é, a gente é filho dele, pra daí a gente passar a exercer aquilo que ele nos colocou, aquilo que era da vontade dele. Aí ele fala assim: filho, poxa, se você tivesse aceito isso aí mais cedo, você quer ser curado? Quero, papum, acabou. Você já estaria em outro nível. Eu já estaria com você, nós já estaríamos muito mais unidos. Mas pelo fato, aí gente, vou ter que sair de novo, glória a Deus. Mas pelo fato de você dar essa desculpa, tá vendo? Ó a demora que fica, entendeu? Vamos só terminar essa partezinha aqui. Salmo 72:12 diz assim, ó: portanto, ele, o Messias, liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhe preste auxílio. Esse é o Messias. Tá falando a respeito dele. O Messias liberta os que clamam por socorro. E também aqueles que precisam de auxílio. Então assim, fala com Jesus: Jesus, socorro, me ajuda. Seja o que for, galera. O negócio é sério. Às vezes a gente pede ajuda, sei lá, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso sei lá, nosso colega, parente, seja quem for. Não, peça ajuda a Jesus. Jesus, me ajuda. E ele vai te ajudar. Porque essa é a missão dele. Ele veio para nos ajudar, para nos arrancar dessa terra e voltar para o céu. Porque por nós a gente não consegue. Então assim, de forma, digamos assim, subjetiva, o paralítico falou: sim, eu quero ser curado.
Seria melhor se ele tivesse logo ter falado, sim, eu quero ser curado. Mas tudo bem. Jesus está trabalhando. E agora o trabalhar dele vai ser absurdo, vai ser assim, ó, papum. Coisas extraordinárias vão acontecer, porque Jesus está no negócio. Vou precisar dar uma saidinha. Continua aqui, pra você o vídeo vai ser um só. Mas pra mim eu vou dar uma saidinha aqui rapidinho. Já estão voltando em nome de Jesus. Sai não, continua. Vamos, galera, graças a Deus, ainda é dia 21. Vamos continuar e vamos terminar se Deus quiser. Seguinte, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Olha que coisa incrível. O coxo, ele não chegou para Jesus e foi direto. Jesus, eu quero ser curado. Não. O coxo chegou e deu uma desculpa. Ele respondeu de uma forma, tipo assim, uma forma humana. Não foi direto com Deus. Deus, ó, Jesus, presta atenção. Eu já tenho 38 anos aqui. Toda vez que eu vou tentar, entra alguém no meu lugar e toda vez que eu vou chegar perto do poço, alguém pega e entra no meu lugar. Tipo assim, claro que eu quero. Isso é óbvio. Por isso que Jesus o curou. Porque ele respondeu de forma subjetiva que ele queria, de fato, ser curado. E é o que eu te digo. Fale com Deus. Deus, eu quero tal coisa, eu quero isso. Seja específico, seja claro com Deus o que você quer. De duas, uma. Ou ele vai te dar o que você quer, ou ele vai mudar a sua oração. Ponto. Olha que coisa incrível está escrita em Isaías a respeito disso. Isaías 43, capítulo 43, versículo 19 ao 21. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Gente, Jesus é a água da vida. Jesus é literalmente tudo que a gente precisa. E ali ele estava dando aquele coxo não apenas a oportunidade de ser curado fisicamente, mas a oportunidade dele ter a cura eterna para a vida dele. É exatamente isso que Jesus está fazendo com ele. Foi para a pessoa que menos tinha esperança, digamos assim, ou o contrário, para a pessoa que mais tinha esperança, que passou mais tempo ali. E justamente chega nele e fala, ó, vou te curar. Mas não apenas curar deste momento, desta carne, dessa situação, mas curar sua vida pro resto dela, eternamente. E também em Isaías, capítulo 35, versículo 6, diz assim, ó. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade. Porque a água jorrará do deserto, e muitos rios da estepe. Tá vendo? Deus, ele vai mandar a água para jorrar. E Jesus é o quê? A nossa água da vida. Era João capítulo 3, se eu não me engano. Jesus é a água da vida. É exatamente isso. Jesus, ele tá chegando, tá trazendo vida, tá mudando quem aquele cara era. Não mais alguém que precisava de alguém para poder entrar naquele poço, não. Mas alguém que passa a vida agora para a eternidade. Isso é uma mudança completa. E vamos ver como essa pessoa foi mudada, como essa pessoa foi transformada. Presta atenção. João capítulo 7, versículo 37, diz assim, ó, a gente vai chegar lá. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é o rio, Jesus é a água. Jesus é literalmente a água que a gente precisa beber. E Jesus, ele tá ali dando água para aquele coxo. Tipo assim, aí você... que coisa estranha. Lá atrás ele tava conversando com aquela viúva. Ela foi lá pegar água para beber. Daí agora ele tá também dando água para esse coxo. Vocês entendem que a necessidade não é só a necessidade física? Vai muito além. Porque como Jesus explicou pra mulher, olha, se você beber dessa água, daqui a pouco você vai ter sede de novo. Agora, se você beber da água que eu te der, essa água vai fazer fluir rios de água viva em você. E é exatamente isso. Aí em João capítulo 4, no diálogo lá, esse diálogo, diz assim, ó. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas, aí que tá a parada. Mas, quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. É exatamente isso. O evangelho ele chega para você e já não é mais sobre você. É sobre o outro. Você é só um instrumento. Você agora faz parte da família real. Agora é sua função viver conforme aquilo que Deus ensinou. Ponto. É isso. O evangelho é exatamente esse. E aí que tá, então uma questão ainda muito interessante sobre isso. Pelo fato de você fazer parte do Senhor, é Ele quem vai te transformar. E essa mudança é gradual. Então fique em paz. Fique em paz. Versículo 9. Imediatamente, não é assim daqui a 10 anos, daqui a 500 anos, não. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Isso é extraordinário, porque assim, não é uma cura que aconteceu ou que vai acontecer daqui a milênios. Não, aconteceu imediatamente. Jesus falou, vai lá, pega a tua maca e ande. E imediatamente o cara andou. Só que isso aconteceu num sábado. Esse detalhe é absurdo. A gente vai entender aqui por quê. É interessante isso aqui demais, gente. Jeremias 17, versículo 22 ao versículo 27. Diz assim, ó. Não leve a carga alguma para fora da casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Vamos para mais alguns. Números capítulo 15, versículo 32 a 36 diz assim. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sábado, no dia de sábado. Durante o Shabat, no dia de sábado. Outro versículo. Neemias 13, capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias, observei que em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando juntamente com vinhas, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendesse esses alimentos neste dia. Ainda Neemias, versículo 28, capítulo 13, versículo 28. Porventura, os vossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda provocais a ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda do sagrado, maculando a guarda sagrada do sábado? Isaías 56, 2. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Aqui a coisa começa a ficar muito interessante, porque é o seguinte, o livro de Isaías, ele é dividido em duas partes praticamente. Do Isaías 1 até mais ou menos o 46 ao 48, e do Isaías 49 até terminar ele. O que acontece? É mais ou menos a organização da nossa Bíblia. A antiga aliança e a nova aliança. É mais ou menos uma distribuição parecida. Tem a mesma quantidade de número de livros. O que acontece? Lá no verso 48, 49, o Senhor ele é muito claro em mostrar que Israel já não é mais apenas a Israel física, a Israel carnal, a Israel que vem de pai e mãe judeu. Não. A Israel passa a ser Israel espiritual. Porque Deus, ele une céu e terra. Ele une aqueles que não faziam parte da aliança, fazem com que estes venham a fazer parte da aliança e fazem com que estes venham a ser filhos de Deus, tão quanto aqueles que faziam parte da promessa. Quando Deus ele chega para Abraão, ele fala assim, olha, presta atenção em uma coisa. Você será tão numeroso quanto estrelas do céu e a areia do mar. A areia do mar é físico, a gente consegue ir lá no mar e pegar. A gente consegue contar? Não, mas a gente consegue pegar. E estrelas no céu? A gente consegue pegar? Não.
Mas a gente consegue contar. Também não. Mas aí que tá. Deus ele tá deixando muito claro que dois povos, que era o povo dele, o povo da aliança, o povo que ele se casou no Sinai, e o outro é o povo gentil, somos nós, aqueles que não viemos da linhagem de carne e sangue, mas viemos do própria vontade de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, esse faz parte da família real, faz parte da família de Deus. Então assim, aqui no capítulo 56 deixa uma coisa muito clara, que é exatamente o que nós seguimos. Antigamente, se a gente não seguisse, não guardasse o sábado, a gente estaria profanando a lei de Moisés. Não guardará o sábado. A gente não estaria guardando o sábado. E isso seria muito terrível. Só que tem um ponto. Nós não precisamos guardar o sábado, como o apóstolo Paulo disse. Do que adianta, pois, guardar o sábado? Tipo assim, guardar todos os dias, mas um dia não guardar. Ou o contrário, do que adianta a gente pecar todos os dias, mas um dia falar, opa, hoje eu não vou pecar porque é sábado? Não. A gente vive na graça. Antigamente era muito mais fácil. Hoje o negócio ficou um pouco mais difícil para algumas coisas, mas muito mais fáceis para outras. Dá um exemplo, a questão do adultério. Antigamente, para o homem adulterar, ele tinha que ter alguma coisa ali mais carnal com outra pessoa. Aí sim seria adultério. Jesus ele fala, epa, não é assim não. Presta atenção. Se o homem olhou, já foi, ele já adulterou em seu coração. Olhou e quis, ele teve a vontade, teve desejo, ele já adulterou em seu coração. Agora, e quando a questão da guarda do sábado? Aí que tá a questão. Do que adianta a gente guardar todos os dias da nossa vida, ou todos os dias da nossa semana, e a gente pecar? Ou o contrário, do que adianta a gente pecar todos os dias, mas a gente fala, opa, hoje eu não vou pecar porque é o dia do Senhor. Isso é um princípio, como está escrito lá em Isaías 56:2. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável. Lá atrás, quando na época da Inquisição, tem um tempinho isso aí, isso foi muito discutido. Se era para os protestantes guardarem o sábado ou o domingo. Porque é o seguinte, no ano de 132 depois de Cristo, foi feita uma encíclica papal onde obrigava as pessoas a guardar o sábado. E o que acontece? Guardar o domingo, o Dominus Day, o dia de domingo, não o sábado. O que acontece? Até então, todo mundo, os judeus, a igreja primitiva, todos eles guardavam o sábado. Não era guardado o domingo. Mas quando essa encíclica papal ela chegou, ela falou que quem não guardasse o domingo, no caso, ia ter problema sério. Entendeu? Ia ter coisa séria. O que os reformadores eles entenderam? Eles falaram, peraí, isso é um princípio. Porque se a gente não guardar este dia, no caso, se a gente não guardar um dia, a gente está errado. Mas se não há oportunidade de guardar este dia, a gente vai estar errado? Não. Porque até o próprio calendário, ele próprio já foi corrompido. Nós não sabemos de fato quando o sábado é. Porque nosso calendário, inclusive, ele é gregoriano, ele é baseado no sol. E o calendário bíblico, ele é um calendário lunar. Não tem nada a ver com o sol. Então, assim, isso é um princípio. A gente tem que, de fato, trabalhar 6 dias e descansar 1. Seguindo o princípio que o Senhor nos ensinou. Então, assim, se possível guardar o sábado, beleza, que seja o sábado. Mas se não for possível, beleza, a gente guarda o domingo, a segunda, a terça, não importa. Mas, de fato, há necessidade de guardar um dia. Então, assim, Jesus ele veio e esclareceu isso pra gente, nos deu um entendimento, nos deu a compreensão a respeito disso. Mas, assim, quando, no caso, a gente entende a Antiga Aliança, começa a buscar a Antiga Aliança, a gente vê essa grande disputa, digamos assim, em ter esse entendimento. E vamos seguir.
essa questão do sábado, só pra pontuar, só pra ainda pontuar isso, essa questão do sábado, ela tem muito a ver realmente com você entender que sua vida ela é para Deus. De nada adianta guardar todos os dias e não guardar um, ou vice-versa. E é isso. Vamos continuar. Jeremias, versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Agora para e pensa. Se Jesus, ele é o Messias, porque ele é o Messias, ele sendo o Messias, se ele mandou o homem pegar a maca e andar no sábado, peraí. No sábado, então, quer dizer que não pode andar, só pode andar ali o quê? 70 metros? Não pode usar a tecnologia? Não pode acender luz? Não pode tomar banho? Será? Porque assim, só pra entender essa questão. Gente, existem duas leis. A lei de Moisés e a lei, os 10 mandamentos do Senhor. A lei de Moisés, ela é toda sobre você e você. Antes de comer, lavar as mãos. Quando entrar em casa, trocar a roupa. Antes de sair, dar um beijo na mezuzá, para lembrar que o Senhor está com você. Limpar os locais onde você está, os locais onde você come. Não cortar a árvore. Enfim, todas essas leis, os 613 mandamentos de Moisés, eles são baseados você por você. Quando perguntam para Jesus, Jesus, o que é mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Jesus responde primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou seja, os 4 primeiros mandamentos do Senhor. Segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo, os outros 6 mandamentos. Então assim, Jesus em momento algum ele citou os 613 mandamentos, apesar dele ter cumprido os 613. Então assim, esse é o ponto. Cumpra os 10 e tenha certeza que você está seguindo ali o que Deus estabeleceu para você como na sua medida, como cristão. Por isso que ele chega para Natanael e fala aí, Natanael, eis aí um israelita em que não há dolo, em que não há mancha, em que não há mácula. Por causa disso, porque Natanael cumpriu os 10. Agora, dentro dele, Natanael sabia que ele necessitava completamente de Jesus, porque ele esperava o Messias justamente para poder ser salvo. E sem o Messias não há salvação. Então, é isso. Fora de vocês, fora da gente, vamos cumprir os 10. Mas dentro de nós, Espírito Santo, ô Senhor Deus, me ajuda, preciso. Vamos continuar. E não, Jesus ele não descumpriu os 613 mandamentos. Pelo contrário, ele cumpriu tudo. Porque nos 613 mandamentos está escrito que é necessário a gente cumprir a vontade de Deus acima de todas as coisas. Cadê? Versículo 12. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Justamente, a gente tem que entender uma coisa. Jesus aí, ele estava se revelando a Israel. Até então, os fariseus e mestres, eles não tinham muita ideia do que Jesus estava fazendo. Jesus ainda estava começando a mostrar o seu ministério ao povo, no caso, ao público. Não apenas aqueles que o seguiam, mas ao mundo. E ali Jesus estava se revelando. E versículo 13 agora. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Olha que Jesus incrível. Ele vai lá, cura, faz o milagre, some. Tem um porquê. E justamente o porquê está aqui. Porque se Jesus ali tivesse se apresentado a ele, talvez os fariseus, mestres da lei, talvez o pessoal ali do Sinédrio, não iria dar tanto crédito para essa cura. Ah não, porque Jesus ele fez isso, aquilo. Talvez iam falar que ele foi influenciado por Jesus. Mas não. Talvez iam dizer que essa cura foi influenciada, talvez. Mas não. Jesus curou e saiu. Justamente com esse propósito. E versículo 14 ele diz assim:
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Lembra, gente, que hoje mesmo a gente falou a respeito disso. Duas coisas podem acontecer conosco. Nós temos, teoricamente, duas formas de punição, digamos assim, do pecado. Uma, de coisas ruins, digamos assim. Uma, aquela que vem de Deus de fato, Jó. Jó era um homem justo, temente a Deus. Um homem ali firme na lei do Senhor. Inclusive cuidava dos filhos dele. Só que simplesmente foi da escolha de Deus que Jó viesse a sofrer tudo aquilo. Ponto. Assim é. E aí que tá o ponto. É assim que a gente deve viver. Buscar ser temente a Deus, buscar viver na lei do Senhor, buscar viver segundo aquilo que Ele nos ensinou. Ponto. Agora, o próprio exemplo de Israel. Israel, por muitas vezes, escolheu seguir outros deuses. Por muitas vezes escolheu mentir, errar, adulterar. Por muitas vezes escolheu fazer coisas que Deus desagrada a Deus, que é pecado. Por causa disso, Israel foi levado para o Egito. Por causa disso, Israel foi levado... Teve um cerco contra Israel. O cerco da Assíria. Por causa do pecado de Israel, das escolhas que Israel tomou, erradas, escolhas pecaminosas, escolhas ruins, escolhas distantes da lei do Senhor. Por causa disso, Israel foi levado para o exílio. Então, assim, quando Jesus ele fala assim, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, Jesus está mostrando que, olha, isso aconteceu de ruim com ele, porque de alguma forma ele provocou aquilo. De alguma forma, alguma decisão ele tomou para que ele fosse levado àquilo. Não foi a mando de Deus que ele fosse daquela forma. Foi algo que ele fez. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa. Se a gente busca ter uma vida íntegra com Deus, uma vida completa, uma vida firme com Ele, amém. Coisas ruins vão acontecer, aos nossos olhos vão acontecer, no nosso entendimento. Mas no final é para honra e glória do Senhor. Agora, se a gente vive uma vida nem aí, de qualquer jeito, de qualquer forma, tenha certeza, você vai colher. Eu vou colher, a gente não importa. Basta a gente viver uma vida que não é conforme o que a lei do Senhor diz. Cedo ou tarde a conta bate. Cedo ou tarde, é certo. E quando isso acontecer, a culpa não foi de Deus, não. A culpa é nossa mesmo. A gente vai pagar por isso. Enfim, versículo 15. Agora, deixa eu só apontar uma coisa. Ainda que você tenha vivido uma vida toda errada, não importa. Eu não vou te julgar, em nome de Jesus. Não sou eu que julgo. Se nem Jesus julgou, quem sou eu para julgar? Então fique em paz, em nome de Jesus. A vida é sua, faz o que você quer. Agora entenda uma coisa. Você pode se arrepender. Você pode literalmente falar, Deus, em nome de Jesus, me perdoa. E Deus vai te perdoar. Basta você falar isso, Deus, em nome de Jesus, me perdoa. O perdão de Deus, ele vai ser liberado. Agora entenda, você vai pagar. Porque tudo que a gente faz, a gente vai pagar. O que a gente semeia, a gente vai colher. Ainda nesta vida. Então, assim, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus caminhos, se arrependa do caminho que você leva. E tente viver em retidão com Deus. E tenha certeza que Ele vai te ajudar. Não importa a situação que você tá, não importa o que você passou, o que você passa, não importa o inferno que tá ao seu redor para você não sair daquilo. Se você pedir a Deus, Deus, me tira disso aqui em nome de Jesus, Ele vai te tirar. Vamos lá, versículo 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem ele tinha curado. Olha que coisa incrível. Aqui os judeus descobriram, né? Tiveram certeza que de fato foi Jesus que havia o curado. Isso é extraordinário. Porque aqui o povo, não era só o povo que reconhecia Jesus. Aqui era justamente os judeus que tinham esse entendimento de que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. Jesus se revelou a Israel. Estava se revelando cada vez mais. Então, assim, esse justamente foi a obra do Senhor neste momento. Essa justamente foi a mensagem que o Senhor tinha para nos trazer. Dessa forma, olha, eu cheguei. E agora justamente o próximo grupo ali de texto é vida por meio do Filho. Olha que coisa extraordinária. Aqui a perseguição contra Jesus começa.
aqui o negócio começa a ficar legal. Porque realmente, Jesus ele se mostra cada vez mais quem ele é. E ele começa a mostrar realmente qual o propósito que o Pai tem para conosco. Isso é extraordinário. Eu não sei de onde você tá vendo isso. Se você tá vendo, sei lá, pelo YouTube, se inscreve. Se você tá vendo pelo Instagram, segue. Eu posso ficar assim um pouco fora do Instagram alguns dias, porque eu boto tudo automático e tal. Mas sempre que Deus permite, eu respondo direitinho. E é isso aí, gente. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Só bora que Deus é bom, é o que importa. Esse foi o primeiro, sei lá, capítulo aqui de João feito dessa forma. E é isso. Eu espero que seja fácil depois de juntar tudo pra gente poder mandar. Mas é isso. Eu agradeço a Deus por você que chegou até aqui em nome de Jesus. E só bora que Deus é bom, é o que importa. Let's bora. Deus é bom, é o que importa.